Olá pessoal, hoje nós vamos ler aqui uma notícia. Estados Unidos estão prontos para atacar usinas do Irã, se necessário, diz Pentágono. Priscila Yazbek destaca que Estados Unidos aumenta a pressão para acordo com Teherã, intensificando o bloqueio naval e ameaçando atingir infraestrutura energética caso não haja avanço nas negociações. Então essa continua sendo uma semana de negociações aí entre os Estados Unidos, Irã e Israel. E o que nós vemos aí é que as coisas não estão avançando durante essas negociações. Aqui eu vou soltar um pouco do vídeo da análise da CNN Brasil para a gente ir comentando aqui durante a leitura dessa entrevista. Da situação no Irã, declarações importantes também do Pentágono mais cedo, né, de que os militares americanos estão prontos para atacar usinas, a indústria energética do Irã, caso recebam a ordem. Explica para a gente como que foi essa declaração. Isabel, a gente tem visto diferentes declarações, medidas e atitudes que mostram que os Estados Unidos querem muito chegar a um acordo com o Irã e encerrar esse conflito. O fato de eles terem pressionado e Donald Trump ter feito conversas diretas com Netanyahu e com o presidente libanês para chegar num cessar-fogo é um sinal disso. E também o fato de agora o Pentágono e o secretário de Defesa Pete Hegseth também falar sobre a possível escalada de operações caso o Irã não chegue num acordo também é uma tentativa dos Estados Unidos de pressionar o Irã a ceder e chegar a uma negociação com os Estados Unidos. Então Pete Hegseth disse que o bloqueio naval que foi imposto pelos Estados Unidos, anunciado pelo presidente Donald Trump no domingo, é apenas um ato, um exemplo de um comportamento educado, ele usou a palavra polite, durante o cessar-fogo. Ele disse que as forças americanas estão prontas para atacar usinas de energia e a indústria energética iraniana se receberem uma ordem. Ele também disse que o Irã precisa fazer escolhas com cuidado enquanto se prepara para as negociações com os Estados Unidos. O Comando Central dos Estados Unidos, que é responsável pelas operações militares no Oriente Médio, o chefe do Comando Central, também disse que as forças americanas estão ajustando as suas táticas e que eles estão prontos para retomar operações de combate a qualquer momento, mais um sinal aí de pressão sobre o Irã. E ele também disse que navios que tentarem furar o bloqueio que foi imposto pelos Estados Unidos ali no Estreito de Hormuz e também na região do entorno poderão ser interceptados e até sofrer o uso da força. Eu já tentei seguir aquelas fórmulas milagrosas de sempre. Lembrando que esse bloqueio já impediu que pelo menos 14 navios passassem pelo Estreito de Hormuz e tivessem que retornar aos portos iranianos. Essa é uma estratégia do governo Trump de tentar estrangular ainda mais a economia iraniana, para além das sanções econômicas que já haviam sido impostas pelos Estados Unidos, e fazer os iranianos cederem nessas negociações. Lembrando que ontem o chefe do exército paquistanês esteve em Teherã e hoje segue em Teherã para conversas com o Irã, o Paquistão que está intermediando essas conversas entre Estados Unidos e Irã, e esse foi um sinal de que de fato uma segunda rodada de negociações pode acontecer, assim como Donald Trump tem falado aí que nos próximos dias coisas incríveis poderiam acontecer. Mas claro que há ainda impasses importantes. Então, por um lado, Estados Unidos precisam desse cessar-fogo por causa da pressão interna, por causa da inflação que sobe aqui nos Estados Unidos, o Irã porque já teve 13 mil alvos atingidos e porque esse bloqueio naval estrangula sua economia, mas também impede o Irã de vender o seu petróleo para a China, que é um parceiro importante. Mas existe um impasse central, que é a questão do programa nuclear iraniano, com os Estados Unidos pedindo uma suspensão por 20 anos do enriquecimento de urânio no Irã e o Irã falando sobre 5 anos. Então há um espaço para negociação entre as partes, mas por enquanto esse é um ponto central aí que precisa ser resolvido para que haja um acordo e o fim desse conflito. A gente vai ouvir agora um trecho do que disse então o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth. Threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. The United States Navy controls the traffic going in and out of the strait because we have real assets and real. Eu já tentei seguir. Então esse é um pouquinho da notícia que a gente acabou de ler, né? O Pentágono afirmou que os militares americanos estão preparados para atacar usinas e a indústria energética do Irã, caso recebam ordem para tal. A correspondente da CNN em Nova York, Priscila Yazbek, explicou durante os bastidores da CNN nesta quinta-feira que a declaração surge em um momento de crescente tensão entre Washington e Teherã. Os Estados Unidos intensificam a pressão para que o Irã aceite um acordo, mas você viu aí na notícia que a gente assistiu o vídeo que o Paquistão está enviando ali alguns ministros ali para até tentar negociar com o Irã. Então eles acham que há uma segunda rodada de negociações. A primeira foi 20 anos aí para Irã reduzir aí por 20 anos essas pesquisas em nuclear,
e os Estados Unidos agora pedindo para 5, e aí está nessas negociações. Provavelmente vai tentar algum acordo de 10, né? E se o Irã também aceitar esse acordo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, descreveu o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos e anunciado por Donald Trump no domingo como apenas um exemplo de comportamento educado. Segundo Hegseth, as Forças Armadas estão prontas para atacar a infraestrutura energética iraniana se receber ordens nesse sentido, alertando que o Irã precisa fazer escolhas com cuidado enquanto se prepara para as negociações. O chefe de comando central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares no Oriente Médio, advertiu que navios que tentarem furar o bloqueio poderão ser interceptados e até sofrer o uso da força. Então esse é um pouco aí da notícia, né? Esse aqui já é uma outra notícia do candidato do Peru. O bloqueio naval já impediu que pelo menos 14 navios atravessem o Estreito de Hormuz, forçando a retomada aos portos iranianos. Essa é uma estratégia do governo de Trump de tentar estrangular ainda mais a economia iraniana, além de sanções econômicas que já haviam sido impostas pelos Estados Unidos, fazendo com que iranianos cederem nessas negociações de TACA e ASBEC. As negociações entre Estados Unidos e Irã estão sendo intermediadas pelo Paquistão. O chefe do exército paquistanês esteve em Teherã para conversas, sinalizando a possibilidade de uma segunda rodada de negociações. Donald Trump tem afirmado que coisas incríveis poderiam acontecer nos próximos dias, embora existam impasses significativos a serem superados. Um dos principais pontos de discordância é o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos exigem uma suspensão de enriquecimento de urânio por 20 anos, enquanto o Irã propõe um período de 5 anos. Esta questão é central para o avanço das negociações e eventual fim do conflito. Para o Irã, a pressão é intensificada não apenas pelos 13 navios já atingidos, mas também pelo bloqueio naval que compromete sua economia e impede a venda de petróleo para a China. Um parceiro comercial importante. Já os Estados Unidos buscam cessar fogo devido a pressões internas, incluindo o aumento da inflação no país. Então você vê aqui também o aumento da inflação no país. Há uma pressão sobre Donald Trump, principalmente ali dos empresários americanos, principalmente do povo americano que é afetado pelo crescimento dessa inflação. E aí a China também acaba perdendo petróleo, aí mesmo a China não necessitando tanto assim, porque já está fazendo uma transição energética há anos, mas o Irã também afeta a economia aí, do Irã, e eu vi até algumas notícias do Irã que já se fala que o Irã alega um terrorismo econômico sobre o Irã, né? Que os Estados Unidos está fazendo um terrorismo econômico, fechando o Estreito de Hormuz, impedindo eles de venderem petróleo para diversos países. Então essa é um pouco da notícia que eu trago hoje aí. Que os Estados Unidos estão prontos para atacar. É claro que já sempre esteve pronto, mas o presidente da guerra ali, Department of War, deixa isso bem claro para as pessoas, né? Então, se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço a todos.